que será que é necessário para podermos produzir nossas próprias mudas em casa? Mudas bonitas, fortes, saudáveis, bem enraizadas. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso. Esse é o canal Ser Sustentável, eu sou a Vivi, sejam muito bem-vindos e vamos lá, vamos começar esse passo a passo. Esse vídeo eu tô fazendo inspirada nos comentários e nas dúvidas que foram sendo deixados em vídeos anteriores do canal. Então eu vou tentar responder o maior número possível aí de questionamentos, mas se por um acaso você persistir com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo nos comentários. Posso demorar um pouquinho aí, mas pelo menos uma vez por semana eu passo e respondo todos os comentários. E não pula o vídeo não, hein? Se por acaso eu estiver falando muito devagar, você pode ir lá dar uma aceleradinha no vídeo, mas não pula, porque quando você pula, você acaba perdendo uma parte importante do conteúdo, tá certo? Então, bora lá para esse vídeo. Quando a gente fala em plantar, em semear, além de pegar a sementinha e colocar na terra, tem muitos outros fatores importantes que a gente precisa considerar. Começando por o que vamos plantar? O que plantar? Essa definição ela é bem importante, que você tenha um planejamento mínimo ali do que você vai plantar, que seja um caderninho onde você vá anotando e planejando, né? Aqui no canal a gente tem feito todos os meses o calendário de plantio. Então, se você for, tem uma playlist aqui no canal com esse nome, calendário de plantio. A gente organiza ele de acordo com as fases da lua, certo? Nesse vídeo eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso, porque tem o vídeo de cada um dos meses. Inclusive tem lá o que plantar em março, que aí você vai ver o mais atual, que é para o mês em que nós estamos. Então, o que plantar? Você precisa considerar, logicamente, esse fator de tempo e clima para escolher o que plantar. Você também precisa considerar qual espaço que você tem disponível para plantar, porque nesse primeiro momento a gente vai semear, vai utilizar uma sementeira, um recipiente menorzinho, né? Mas depois você vai precisar transplantar para o canteiro, e aí você precisa ter espaço, ou para um vaso, enfim, você já precisa ter um planejamento de para onde você vai transferir as suas mudas depois. E já que eu falei em transplantar, já vamos direto aí a uma questão. É imprescindível que a gente faça a semeadura nas sementeiras, depois que a mudinha cresceu, é que a gente transfere para o canteiro? Ou podemos semear diretamente no próprio canteiro? Claro que a gente pode sim semear diretamente no próprio canteiro. Como eu já falei em outros vídeos, não tem só um jeito certo de fazer as coisas. Meus pais sempre semearam diretamente, não tinham esse costume de fazer muda antes não. Eu faço por quê? Porque me economiza espaço, eu não tenho tanto espaço assim ainda de canteiro pronto para ser cultivado. De canteiro ou de vasos. Quando eu falo canteiro, você pode entender também por vasos. Porque se eu for semear direto no vaso definitivo, eu vou precisar de um vaso maior, com bastante terra, para poder fazer essa semeadura. Se eu semeio numa sementeira, eu vou... Primeiro que nesse primeiro momento eu preciso de pouco substrato, correto? E o substrato que a gente utiliza para semear, ele é um pouco diferente do que aquele que a gente utiliza para fazer a planta crescer. E a gente já vai chegar nesse ponto. Outro fator é que, por exemplo, se eu pegar uma muda como essa daqui, uma muda que já tá grande, forte, tá? Bonita. Aliás, para quem assistiu o nosso vídeo sobre como plantar tomates, tá aí, ó, a mudinha que a gente transplantou naquele dia já se desenvolveu super bem. Essa aqui, inclusive, ó, desenvolveu 2 troncos e nenhum deles é chupão. Primeira vez que eu tenho um pé assim, mas vamos lá. O que acontece? Se eu vou passar uma muda como essa pro canteiro, uma muda forte já, ela com certeza, por mais que tenha alguma praga ali que venha querer atacar ela tá muito mais resistente e ela já tem condições de se desenvolver. Ela já vai ter raízes fortes aqui desenvolvidas, certo? Agora, se eu pegar, usar como exemplo uma dessas mudinhas espontâneas aqui que nasceram porque a gente utilizou parte do substrato da composteira aqui para fazer essa muda, né? Se eu pegar uma mudinha como essa, pequenininha, e colocar lá no canteiro, certamente ela vai ter muito mais dificuldades de se estabelecer. Isso que aqui eu tenho uma horta coberta. Se for uma horta ao ar livre, maior ainda vai ser essa dificuldade.
Então, por isso é que eu gosto de usar as sementeiras, certo? Tanto para economizar espaço, né, e utilizar melhor os recursos que eu tenho, como também para poder dar mais chance para cada uma das plantas que vão chegar efetivamente ao meu canteiro. E lembrando que, uma vez que você semeou a sementinha aqui, até ela chegar desse tamanho, você vai ter aí uns 30, 45 dias. Se eu semeei isso direto no canteiro, esses 30, 45 dias o meu canteiro tá lá. Não tá produzindo nada efetivamente ainda, né? Mas tá ocupado. Eu não posso ter outra planta crescendo nele. Agora, enquanto eu deixo ela crescendo aqui, eu posso estar utilizando o canteiro para outras finalidades ou ainda ter um cultivo anterior lá, que eu ainda tô colhendo frutos, ainda não tá na hora de retirar. Então, eu otimizo aí os recursos que a gente tem. E o recurso do espaço, geralmente, é o que é mais limitado para a maioria das pessoas. Por outro lado, semear diretamente no canteiro tem uma vantagem, sim, em relação a esse processo que a gente faz com as sementeiras, que é a economia de tempo. Você vai lá, semeia uma vez e pronto, tá feito o serviço. É só regar, mas o serviço de regar a gente tem aqui também. Você não vai ter o serviço de fazer o transplante da muda para o seu local definitivo. Então essa é a vantagem de semear diretamente. Falando das sementeiras, o ponto importante a se considerar é qual o tamanho da planta que você vai semear para escolher o tamanho da sementeira onde você vai colocar ela. Por exemplo, essas sementeiras com as células pequenas, elas são boas para você fazer mudas como do alface, por exemplo, da rúcula. Essas plantas que são naturalmente menores. Agora, quando a gente vai fazer uma muda, por exemplo, de um tomate, aí a gente já precisa de uma opção de sementeira um pouquinho maior, certo? Essas daqui, eu costumo fazer nelas as mudas de tomate em sementeiras desse tamanho aproximadamente. Não quer dizer que tenha que ser exatamente assim. E depois de um tempo, eu passo a utilizar essas embalagens de 1 litro. Ou seja, quando a muda cresceu um tantinho aqui o suficiente, eu transfiro ela para uma embalagem um pouco maior. E assim, eu deixo ela mais um tempo na estufa para ela ficar mais forte, antes de passar ela para o canteiro. E agora vamos para a parte que mais gerou dúvidas, de longe, que é qual substrato usar? Que mistura eu uso, né? Como eu preparo a terra para fazer as mudas? Bom, a opção mais simples de todas é você comprar um substrato já pronto, certo? Um substrato para mudas. Ele vai ser um substrato, esse aqui, ó, bem soltinho, certo? Ele é bem soltinho, ele já vem com esses pontinhos clarinhos no meio, é a vermiculita, tá? Que eu tenho ela separadinha aqui para vocês poderem dar uma olhada melhor. Ó, a vermiculita, ela é um tipo de rocha, um fragmento de rocha, que é super permeável e super leve. Então, colocando ela na terra, o que que vai acontecer? Essa terra vai ficar soltinha, não vai ficar compactada, aquela terra dura. E a vermiculita, ela tem um potencial de reter até 5 vezes o tamanho dela em quantidade de água. Então, ela estando ali mesclada no meio daquela terra, ela vai estar o tempo todo liberando um pouquinho de umidade ali para as raízes das mudinhas. Então, ela é utilizada em 99,99% dos produtores de muda. Olha, derrubei aqui. Então, dá para até ver melhor, né? Essa daqui, então, é o substrato que a gente compra pronto, tá? Mas esse substrato pronto, ele já vem com algo de adubação, mas mesmo utilizando esse, que é o que eu vou usar hoje, eu ainda coloco alguns ingredientes a mais. Eu gosto de dar uma incrementada nesse substrato, certo? Mas falando para quem, antes da gente preparar aqui o nosso, dando opções, né? Para quem não tem o substrato pronto para comprar. Você pode utilizar qualquer tipo de terra que você tenha, né? O ideal é que você não utilize a terra do quintal. Não que ela não vá gerar, não vá produzir, né? Ela produz também, só que geralmente terra de quintal vem com muita semente de ervas daninhas, então vai te dar bastante trabalho depois.
Então, se você puder ter uma terra vegetal, né? Comprar uma terra vegetal, você acrescenta um pouco de humus, você vai misturar ali a vermiculita, né? E você pode misturar também um pouco de palha de arroz carbonizada, para dar ali, deixar um pouco mais soltinho esse substrato. Se você não tiver acesso à vermiculita, um outro componente que você pode usar é a areia grossa, aquela areia de construção, aquela mais grossa, ela também vai deixar o solo mais soltinho. Só que ela não vai ajudar a reter água. Aliás, ela tem o efeito contrário. Ela acaba ajudando a drenar mais ainda o solo, então ele seca mais rápido, certo? Por isso que a vermiculita é o mais interessante. Também é muito utilizado e é muito bom, eu só não tenho aqui agora, a fibra de coco, né? Você pode comprar ela já triturada, parece uma terrinha assim, e é bem soltinha e é ótima para isso. Aí se você for utilizar fibra de coco, você não precisa utilizar o substrato para mudas. Você usaria a fibra de coco, o humus e a vermiculita, e estaria excelente. Vamos fazer o nosso preparo. Eu vou, como eu falei, utilizar o substrato para mudas. Eu vou usar uma medida do substrato para mudas e eu vou dar uma enriquecida nele. Eu vou acrescentar aqui humus, isso aqui é humus de minhoca. A proporção seria ou 50%, né, de humus, 50% de substrato, ou 40% de humus, 50% de substrato, é mais ou menos isso. Não tem uma medida assim muito exata. Então vamos misturar bem aqui os dois. E agora que os dois já estão misturados, eu vou acrescentar aqui um pouquinho mais da vermiculita, apesar de que já veio uma certa quantia, né, no substrato pronto. Mas eu gosto de pôr um pouco mais, justamente pelo que eu falei para vocês. Ela tem o potencial de, além de deixar o solo soltinho, ela ajuda a reter água. E aí tem um detalhe importante sobre ela. Eu não vou passar uma medida exata do tipo você tem que utilizar 10%, 20% ou 30% de vermiculita. Porque isso vai variar de acordo com o clima da tua região. Então aqui onde eu tô, o clima é mais úmido. Então eu não posso colocar uma quantidade muito grande, porque senão esse substrato vai estar o tempo todo muito molhado. Isso vai acabar trazendo fungos para minha sementeira. Agora, se você mora numa região onde o clima é bastante seco, bastante calor, né? Ou seja, a evaporação é muito grande, você pode tranquilamente utilizar até 50% da mistura, né, de vermiculita, sem problema nenhum, tá? Só para locais úmidos é que precisa ser uma quantidade menor. Eu mesma já plantei utilizando só o humus e a vermiculita, misturando apenas os dois. E deu certo, tá? Só o que acontece? Eu achei que era um pouco de exagero, né? Não teria necessidade de tanta adubação no ponto que a planta tá ali começando a se desenvolver. Ela precisa de nutrientes, mas não é para tanto. E agora vem uma dica bem interessante, falando de nutrientes. Nesse momento eu vou misturar aqui também, e isso é bem pouquinho, tá? A quantidade é bem pequena, a gente vai dar só uma polvilhadinha básica. Eu vou usar o calcário. Na verdade, o que eu preciso colocar aqui é o cálcio que tem no calcário. Se você tiver cinza de lenha, de fogão a lenha, você pode pôr também, tá? Só que aí você vai escolher, ou você coloca um, ou você coloca outro, você não vai colocar os dois. Eu vou dar uma polvilhada bem de leve. E por que eu vou fazer isso agora, certo? Por que colocar o calcário na sementeira já, né? Porque o calcário, ele, estando bem mesclado, né, com o solo, e agora a gente vai misturar bem, ele vai estimular o desenvolvimento ali das raízes, porque as raízes vão em busca, né, desse cálcio, dessa fonte de cálcio. E o calcário precisa estar lá até o fundo, bem misturado na nossa sementeira. Depois, quando a gente for fazer o transplante para o local definitivo, aí a gente também vai fazer ali a chamada correção do solo, né? Então a gente coloca um pouquinho mais de calcário naquele momento. A do substrato já está pronta, a gente vai regar, vai molhar, umedecer ela, na verdade. Não vou molhar demais, eu vou só deixar ela levemente úmida.
Isso é bom você ir agregando a água aos poucos, daí você testa, mistura, vê se tá no ponto certo. Eu sei que a quantidade de água foi suficiente quando eu pego um grumo na mão, eu aperto e ele forma pelotinhas, certo? Elas não são duras, eu vou poder desmanchar facilmente, não é um solo que vai ficar compactado, mas tá com uma umidade suficiente para gerar esses gruminhos. Então tá pronto e é só colocar na sementeira que você escolher, tá? Então, por exemplo, vou utilizar uma aqui pra gente fazer de exemplo. Fazer uma sementeirinha de alface. Aí a sementeira, uma vez que você colocou o substrato, você dá umas leves batidinhas, não aperta assim, que senão você compacta o solo. Dá umas leves batidinhas para ele dar uma sentadinha de leve. A gente vai pôr mais um pouquinho aqui de substrato. Ela não precisa estar muito cheia, tá? Porque senão depois, na hora que a gente for regar, pode escorrer água para fora e jogar substrato fora. Assim já tá perfeito. Aqui agora é só a gente colocar as mudinhas. As mudinhas não, as sementinhas. E um outro ponto bem importante que você sempre precisa planejar com antecedência é qual a quantidade de sementes que você vai plantar, certo? Sempre é bom que você plante um pouquinho a mais do que você acha que vai precisar, porque tem uma semente ou outra que não germina. Também pode acontecer de ter uma planta ou outra que você vai perder depois, né? E pensar também, se você vai, por exemplo, eu vou plantar alfaces. Eu vou plantar uma vez só agora e eu quero ter alface por muito tempo, ou eu vou precisar plantar agora, daqui uns 2 meses, ou daqui um mês, dependendo do consumo, eu semeio mais uma leva, né? Que é o plantio escalonado, tá? Então são todas questões que você precisa considerar no momento que você vai plantar. E outra questão bem importante, nossa, tirei um monte de sementes aqui. A alface, por exemplo, ela tem uma semente bem pequenininha. Então, vale a regra do 2 que se diz, a regra de dobro. O dobro do tamanho da semente é a profundidade que você vai enterrar ela. É bem superficial. Até perdi a coitada da semente. Então, a gente só vai colocar ela aqui. E eu vou jogar uma leve camadinha de substrato por cima dela. E tá pronto. Agora, a gente vem com um pouquinho mais de substrato. E só dá uma leve polvilhadinha assim por cima. E aqui a gente ainda tem mais uma opção que também fica muito bom. Que é o seguinte... Por cima aqui, para finalizar, eu posso colocar mais um pouquinho da vermiculita. Porque ela vai estar bem próxima da semente em maior quantidade. E agora, no início, a semente, para que ela germine, ela precisa estar exposta à umidade por um tempo maior do que a plantinha depois precisaria, por exemplo. Depois de crescida. Porque é a umidade que vai quebrar a dormência da semente, porque a semente ela é envolta por uma espécie de uma capinha, são os chamados fitados, que estão ali para proteger a semente para que ela não germine guardada lá no seu armário, por exemplo, certo? Ela só germine quando ela está nas condições ideais, quando ela teve contato com a água. Então, a gente colocando a semente em contato maior com a umidade, você vai conseguir ter esse despertar dela com mais garantia, mais certeza de que ela realmente vai acordar. E aqui a gente vai só borrifar, regar só com o borrifador bem de leve, porque se a gente regar aqui com o regador, que joga uma quantidade grande de água, a gente vai acabar ou jogando a semente muito profundo, ou às vezes até jogando ela para fora da sementeira. Feita essa rega, lembra que a gente já tinha deixado o substrato úmido anteriormente, né? Então agora a gente regou bem essa parte superficial que tá em contato com a semente, tanto que tá até pingando ali, ó. Então a gente vai deixar escorrer isso. A gente precisa pensar agora em qual que é o local onde a gente vai deixar essa sementeira até que germine essas plantinhas, certo?
Para quem não tem uma estufa como essa daqui, que a gente fez, e já tem vídeo no canal, por sinal, vocês podem dar uma olhada lá, que é uma estufa maior, para uma quantidade maior de mudas, você pode utilizar alguns outros recursos. E, inclusive, já tem um vídeo no canal que eu já mostrei também algo parecido, que são, eu gosto muito dessas embalagens para bolo, sabe? Bolo de aniversário, quando você compra, que vem dentro de uma embalagem transparente. Ela é ótima, ela é uma mini estufa. Se você mora num apartamento que você tem pouco espaço, só uma varandinha para cultivar, você com uma dessa, é mais estufa que isso você não vai precisar, tá? Isso aqui é suficiente. Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente vai colocar aqui as nossas mudinhas aqui dentro. Nos primeiros 3 dias, vai ser interessante que ela esteja no escuro. Então, esse plástico transparente deixaria passar muita claridade. Então, o que eu faço? Eu posso cobrir com algum outro, qualquer tampa de pote que você tenha, enfim, que seja menor do que essa embalagem. E isso daqui é bem importante. Você vai deixar por cerca de 2 dias, 3 dias, dependendo da semente que você plantou, tá? No verso das embalagens tem o tempo de germinação. Aí você olha lá para ver se é 48, se é 72 horas. Deixou esse tempo, aí você vai tirar isso daqui e você provavelmente vai ver ali as sementinhas já começando a germinar, certo? E a gente tampa com aqui a nossa embalagem de bolo para fazer esse efeito estufa, porque isso vai acontecer o quê? Aquela umidade que tem ali dentro, ela não vai sair, porque a maioria da umidade se perde pela evaporação. Então ela vai ficar aqui dentro, você vai ver que vai encher de gotinhas de água aqui nessa embalagem, certo? E passado esse tempo, essas 48, 72 horas, que você vai ver de acordo com o tipo da semente que você estiver germinando, você vai abrir, vai retirar essa tampa, que estava aqui só para deixá-las no escuro, e agora ela passa a precisar de sol, certo? Essa semente precisa pegar sol, só que quanto sol e qual sol? Se eu colocar uma estufinha como essa lá no quintal, pegando o sol do meio-dia, vai cozinhar a semente que está ali dentro e não vai nascer nada, não vai dar certo. Então o que acontece? Ela precisa pegar o sol da manhã. Ou se você tiver ela dentro de casa, que seja num local ou próximo de uma janela, ou num ambiente em que ela pegue uma luz constante. Porque mesmo a luz da lâmpada também serve para ela fazer o crescimento dela. Lógico, não é o mesmo que o sol, mas, né, se você mora num local muito nublado, né, com frequência, como é aqui, você acaba podendo utilizar esse recurso das luzes artificiais. O importante é que a semente pegue ali, a semente que eu digo, né, já vai ser uma plantinha nesse momento, já vai estar largando as primeiras folhinhas, que ela pegue umas 3, 4 horas de sol todos os dias. Depois que ela for uma muda maiorzinha, que ela já tiver numa altura como essa daqui assim, mais ou menos, ela já pode pegar uma quantidade maior de horas de sol, tá certo? Mas você sempre vai observando, se você deixou ela pegar um pouco mais de sol, viu que ela tá muito murcha, mesmo com o substrato úmido, é sinal que foi sol demais ou um sol muito forte. Sempre, preferivelmente, que elas peguem o sol da manhã. Da mesma forma, é preferível também que você faça essa semeadura aqui no período da manhã, porque aí a tendência vai ser que as sementes vão germinar também no período da manhã, e elas logo vão ter ali a claridade disponível. Não vai acontecer de elas germinarem durante a noite, pegar uma noite inteira de escuridão, e quando você vê no outro dia já tá aquela mudinha alta, compridona, assim, toda estiolada. Que ela estiola, né? Ou seja, ela cresce demais quando justamente falta a luz para ela, tá certo? Quando as suas mudinhas crescerem um pouco e estiverem num estágio como esse daqui, mais ou menos desse tamanho, você já tira, elas não precisam mais da estufa. Essa estufa é bem para o período inicial, quando ela está começando ali a germinar, para garantir que não falte umidade para ela e também para dar uma acelerada nesse tempo aí de germinação dela, certo? Depois ela já fica assim, eu deixo dentro dessa estufa grande, aberta, porque as prateleiras, enfim, me ajudam a organizar as plantas aqui. Mas ela já fica aberta, ela não fica a estufa fechada, certo? Dá para encerrar. Uhum. Deve ter ficado grande. Muito. Dá uns 30 minutos já aqui de vídeo.
Eu espero ter conseguido responder aí a maioria das dúvidas de vocês. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever aí no canal para ajudar o nosso trabalho, tá certo? Tchau, tchau!